Bem-vindos à aula de Matemática 6. Este é o vídeo 10 e último da nossa disciplina, onde nós veremos as relações de Girard. As relações de Girard, elas surgem com a necessidade de generalizar a solução de equações polinomiais com um grau qualquer. E assim surgiu as relações de Girard, que foi descoberto por um matemático francês chamado Albert Girard e foi publicado em 1629, onde o teorema ele permite relacionar os coeficientes de uma equação polinomial à soma de suas raízes, à soma dos produtos da combinação de duas raízes e depois a relação com a soma do produto da combinação de três raízes e etc. até ficar uma relação entre coeficientes e o produto de todas as raízes. Então, inicialmente, para melhor compreender as relações de Girard, vamos começar mostrando as relações em equações polinomiais do segundo grau e do terceiro grau, para depois a gente generalizar para um grau qualquer. No último ano do ensino fundamental, vocês devem ter visto uma relação entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau. Tá? Então, na equação do segundo grau, de coeficientes A, B e C, e as raízes, que a gente está chamando aqui de R1 e R2, nós temos o seguinte, que a soma das raízes de uma equação do segundo grau, ele vai ser menos B sobre A. E o produto das raízes de uma equação do segundo grau, ele vai ser C sobre A. Para provar essa relação não é algo complicado, tá? Considerando então a equação do segundo grau, né, na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, aonde o conjunto solução dele, né, são as raízes R1 e R2, nós temos o seguinte, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Ou melhor, temos esse polinômio aqui, que ele pode ser escrito, né, já que a gente conhece as raízes, conhece também o coeficiente dominante aqui, que é o a. Então, a gente pode escrever ele como sendo a vezes x menos R1 vezes x menos R2. Então, o que é que nós vamos fazer, né, aqui? Vamos passar esse A para o primeiro membro aqui, dividindo. E vamos resolver esse produto aqui. Tá? Então, ao fazer isso, né, passar o A para o primeiro membro aqui que vai vir dividindo, nós vamos encontrar aqui x ao quadrado mais B sobre AX mais C sobre A. Vai ser igual. E agora, resolvendo esse produto, nós vamos ter x ao quadrado menos o R1 mais R2 vezes x mais R1 vezes o R2. Então, nós estamos igualando aqui dois polinômios, tá? São dois polinômios do segundo grau. E nós já estudamos aqui, né, o que acontece quando dois polinômios são iguais. Tá? Então, os coeficientes dominantes têm que ser iguais. Aqui, nesse caso, aqui é tudo 1. Né? Então, os coeficientes do termo do primeiro grau devem ser também iguais. Então, nós vamos ter aqui que o menos R1 mais R2 ele é igual a B sobre A. E vamos ter que o R1 vezes o R2, ele vai ser igual a C sobre A. Então, tirando esse sinal de menos aqui, né, na frente do B sobre A, ele vai ficar, então, que R1 mais R2 é igual a B sobre A. E R1 vezes R2, ele é igual a C sobre A. Tá? Só uma correção aqui.
Aqui vai ser menos B sobre A, né? Existe outra forma de provar essa relação, mas para o melhor entendimento das relações de Girard, vamos seguir esta ideia. Então, problema 20, sendo R1 e R2 as raízes da equação do segundo grau, 5x ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 vezes x mais a raiz quadrada de 7 igual a zero. E aí ele quer que calcule, né, a soma de R1 com R2, o produto de R1 e R2, a soma dos inversos de R1 e R2, a soma dos quadrados de R1 e R2 e a soma do quadrado do inverso de R1 e R2. Tá? Então, de início parece ser complicado, mas não é tanto. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Aqui nessa equação do segundo grau, vamos identificar os coeficientes A, B e C. Tá? Então, já sabemos de cara que A ele é igual a 5. Sabemos também que B é igual a raiz quadrada de 3 e C é igual a raiz quadrada de 7. Então, vamos responder cada uma das questões. Na letra A, temos que R1 mais R2 ele é igual a menos B sobre A. Menos B sobre A vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 5. Na letra B, ele quer saber quanto é que é o R1 vezes o R2. R1 vezes R2 é C sobre A. E C sobre A, né? C é raiz quadrada de 7 e A é 5. Na letra C, ele quer saber os inversos, né? A soma dos inversos. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, nós temos que essa soma aqui vai ser, né? O denominador é o produto, que é R1 vezes R2. E em cima eu vou ter o R2 somado com R1, né? Então, a soma a gente já conhece, que é menos raiz quadrada de 3 sobre 5, né? E embaixo fica o produto no denominador, que a gente também já conhece, que é a raiz quadrada de 7 sobre 5. Então, resolvendo isso daqui, vai ficar menos raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 7. Tá? Se você racionalizar aqui o denominador, vai ficar menos a raiz quadrada de 21 sobre 7. Vejamos agora a letra D. Na letra D, nós temos que o quadrado de R1 mais o quadrado de R2. Tá bom? Se vocês analisarem aqui, tá? Deixa eu só botar aqui uma outra cor para ficar fácil de entender aqui o esquema. Nós temos o seguinte, que o quadrado da soma de R1 com R2, ele vai ser igual ao quadrado de R1 mais 2 vezes R1 vezes R2 mais o quadrado de R2. Tá? Se eu passar 2 vezes R1 e R2 para o primeiro membro, nós vamos ter o seguinte, vou botar aqui, né, a equivalência. Nós vamos ter o seguinte, que o quadrado de R1 mais o quadrado de R2, ele vai ser igual ao quadrado da soma de R1 com R2 menos 2 vezes o produto de R1 com R2. Tá? Então, é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar para resolver a letra D. Então, na letra D, nós vamos ter o quadrado da soma de R1 e R2. A soma de R1 e R2 vai ser o menos raiz quadrada de 3 sobre 5. Então, vai ser o quadrado dessa soma. Menos 2 vezes o produto entre R1 e R2. O produto de R1 e R2 vai ser a raiz quadrada de 7 sobre 5. Então, vai ficar vezes a raiz quadrada de 7 sobre 5.
E agora a gente resolve aqui, né? O quadrado de menos raiz quadrada de 3 sobre 5 vai ficar 3 sobre 25 menos a raiz quadrada de 7 é menos duas vezes, né? Duas vezes a raiz quadrada de 7 sobre 5. Isso daqui nós vamos ter o seguinte, né? Aqui vai dar 25, né? O MMC entre 25 e 5 dá 25. E aí vai ficar 3 menos 10 raiz quadrada de 7. E agora vamos ver a letra E. Deixa eu só dividir aqui. Então, letra E, ele quer a soma do quadrado dos inversos, né? 1 sobre o quadrado de R1 mais 1 sobre o quadrado de R2. Bom, isso daqui, né, pela definição da soma de frações, eu vou ter o produto, o denominador vai ser o produto dos denominadores, né? Então vai ser o quadrado de R1 com o quadrado de R2. E em cima vai ser a soma, né, dos denominadores, no caso. Vai ficar o quadrado de R1 mais o quadrado de R2. Então, nós temos o seguinte, a soma dos quadrados, nós já sabemos, né, que é a letra D. Vai ficar 3 menos 10, raiz quadrada de 7 sobre 25. O produto do quadrado dos denominadores, isso daqui é o mesmo que a gente escrever assim, né? A raiz R1 vezes R2, isso aqui elevado ao quadrado, né? Então, o produto aqui a gente já conhece também. Então, vai ficar o quadrado do produto de R1 com R2. Então, vai ficar o quadrado de 7 sobre 5, né? Então, o que vai ficar? 3 menos 10 raiz quadrada de 7 sobre 25. E aí a gente inverte o de baixo, né? Então fica vezes 5 ao quadrado, que dá 25. E a raiz quadrada de 7 ao quadrado, que dá 7, né? E aí no final, nós, né, vamos simplificar aqui 25 por 25. E aí fica 3 menos 10 raiz quadrada de 7 sobre 7. Vejamos agora as relações de Girard em uma equação polinomial do terceiro grau. Então, temos aqui o seguinte, né? Que considerando a equação do segundo grau, né? Ou, desculpa, uma equação polinomial do terceiro grau, né? Essa daqui, que tem essa forma, e ela vai ter como raízes, né? O R1, R2 e R3, né? Lembrando que como é uma equação polinomial do terceiro grau, então ela vai ter três raízes complexas. Então temos essa relação aqui, né? A soma das três raízes vai ser menos b sobre a. E aí veja que aqui vai ser a soma do produto das combinações das raízes tomadas 2 a 2, né? Então vai ser o R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Isso daqui vai ser igual a quem? A C sobre A. E por fim, temos que o produto das três raízes vai ser menos D sobre A. A demonstração das relações de Girard para a equação polinomial do terceiro grau também não é algo complicado, tá? Então, considerando o polinômio na forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, ela tem como raízes o R1, R2 e R3, né? Essa é a solução são as raízes, né, desse polinômio. Então, considerando essas três raízes, ela pode ser escrita como sendo A, que é o coeficiente dominante, aí vai ser x menos R1 vezes x menos R2 vezes x
menos R3. E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse coeficiente dominante aqui, o A, e vamos passar para o outro membro, só que aí ele vai dividindo, né? Então, nesse caso, a gente, né, vai ficar com x ao cubo mais b sobre a x mais c sobre a... Opa, aqui é x ao quadrado, viu? C sobre ax mais d sobre a igual... E aí agora, resolvendo esse produto aqui, tá? Ele vai ficar como sendo x ao cubo menos R1 mais R2 mais R3 x ao quadrado, mais, aí vai ficar agora o produto, a soma do produto das combinações tomadas dos A2, né? Então vai ficar R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 x mais o produto das três raízes, né? R1, R2 e R3. E aí, como eu tenho aqui, né, dois polinômios do terceiro grau na variável x, então os coeficientes dos termos de mesmo grau, eles são iguais. Então o termo dominante aqui é 1, né? Um aqui e um aqui. Então vamos ter o seguinte, que b sobre a, que é o coeficiente do termo do segundo grau, né, ele vai ser igual a menos R1 mais R2 mais R3, né? Então vamos escrever aqui, ó, que menos R1, opa, entre parênteses, R2 mais R3 é igual a B sobre A. E aí depois vem, agora esse está aqui, né? Essa expressão aqui vai ser igual a C sobre A. Então, escrevendo, eu vou ter que R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 é igual a C sobre A. E por fim, os termos independentes devem ser iguais, né? Então, igualando aqui os termos independentes, nós vamos ter que R1, R2 e R3, ele vai ser igual, aqui eu botei mais, mas é menos, viu? Vai ser igual, aqui vai ser um menos aqui, né? Vai ser igual a D sobre A. Tá? Aí temos isso aqui, que aí multiplicando aqui, né? Esses que tem o sinal de menos na frente, nós vamos multiplicar tudo por menos 1. Então vai ficar R1 mais R2 mais R3, que vai ser igual a menos B sobre A. E aí tenho que R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3, ele vai ser igual a C sobre A, e o produto, né, R1, R2, R3, vai ser igual a menos D sobre A. Tá? Veja que a gente utilizou a mesma ideia que foi aplicada para encontrar as relações de Girard para equações polinomiais do segundo grau, né? Só que aqui são três raízes, então a gente tem uma expressão a mais. Problema 22. Resolver em C a equação 4x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 15x mais 4 igual a zero, sabendo que ele possui uma raiz dupla. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos identificar quem são os coeficientes A, B, C e D, nesse caso, né? Como ele é do terceiro grau, então sabemos que esse aqui é o A, o B, o C e o D, né? Então vamos escrever ele aqui, ó. Então temos que A é igual a 4, o B é igual a 12, o C é igual a menos 15, o D é igual a 4. Além disso, ele diz que tem
uma raiz dupla. Como ele é uma equação do terceiro grau, a gente sabe que ele tem 3 raízes complexas, né? Então, 2 dessas raízes têm o mesmo valor, tá? Então, se eu considerar que as raízes, né, são R1, R2, R3, então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a raiz R1 vai ser igual à raiz R2, que vai ser igual a um valor X. E a raiz R3, para evitar de estar usando esse índice, eu vou dizer que vai ser Y. Tá? Então, vamos só recordar aqui a relação de Girard, né? Você poderia fazer utilizando aqui o coeficiente dominante e o termo independente, né? Que aí você poderia ver se, como ele tem todos os coeficientes reais, a gente poderia tentar ver se alguma das raízes é racional, né? Poderíamos ver isso aqui. Mas vamos tentar fazer isso aqui pela relação de Girard, tá? Então temos o seguinte, ó, que R1 mais R2 mais R3, ele é igual a menos B sobre A. E agora temos que R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 vai ser igual a C sobre A. E por fim, R1 vezes R2 vezes R3, ele vai ser igual a menos D sobre A. Tá aqui. Então, agora vamos fazer as substituições, né? Então, nessa primeira equação, a gente chamou R1 e R2 de x, né? E o R3 é de y. Então, temos que x mais x vai dar 2x, né? Vamos botar aqui. X mais x dá 2x. O R3 é o y, então fica 2x mais y. Ele vai ser igual a menos b sobre a. B é 12, né? Então 12 sobre 4 dá 3. Aí com o sinal de menos fica menos 3, né? Na segunda equação, nós temos que x1 e que R1 e R2 é x. R1 é x e R3 é y. R2 é x e R3 é y, né? Então, nós temos aqui que R1 vezes R2 é x vezes x, que dá x ao quadrado. E temos que R1 e R3 e R2 e R3 é xy, então fica xy mais xy, que dá 2xy. E isso daqui vai ser igual a C sobre A. Nesse caso aqui, C é menos 15 e A é 4, então vai ficar menos 15 quartos. E por fim, nós temos R1 vezes R2 vezes R3, né? Então seria x vezes y. Então isso aqui vai dar x ao quadrado, y. Isso aqui vai ser igual a quem? A menos d sobre a. D é 4, né? Então fica menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Pronto. E aí temos 3 equações com 2 incógnitas, tá bom? E aí vocês podem resolver então esse problema aqui da forma que vocês acharem melhor. Fica 16 mais 80, fica 80, né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Que vai ser o passo 3 agora, né? Então, se x é igual a 1 meio em 3, né? Então, vamos ter o seguinte, vamos ter o quadrado de 1 meio vezes y é igual a menos 1. O quadrado de 1 meio é 1 quarto, né? Então, isso implica dizer que y ele precisa ser menos 4. E, né, aí nesse caso, o conjunto solução aqui,
ele vai ser 1 meio e menos 4. Agora, se x é igual a menos 5 sobre 2, aí substituindo em 3, né? Então temos o seguinte, vamos ter o quadrado de menos 5 meios, y é igual a menos 1. Então implica dizer que y ele vai ser o quê? Né? O quadrado de menos 5 meios é 25 quartos. Né? Então o y vai ser menos 4, 25 avos. Então dessa forma, vou botar aqui embaixo o conjunto de solução. Ele vai ser menos 5 meios e menos 4, 25 avos. Bom, gente, agora vocês viram que o problema deu dois conjuntos de soluções. E, na verdade, ele tem que ter apenas um. Então, significa que um desses conjuntos de soluções, embora tenham valores de x e y que satisfaçam a relação, as relações que vimos lá na página anterior, mas temos que verificar qual desses conjuntos de soluções satisfaz essa igualdade aqui, tá? Então, vamos testar cada um dos valores e ver, né? Então, se eu considerar o polinômio p de x igual a 4x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 15x mais 4, temos o seguinte. Vocês vão verificar que o p de 1 meio vai ser 4 vezes 1 meio elevado ao cubo mais 12 vezes 1 meio ao quadrado menos 15 vezes 1 meio mais 4. Então 1 meio ao cubo dá 1 sobre 8, né? E 1 sobre 8 vezes 4 fica 1 meio. Aqui temos que 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Multiplicado por 12 vai dar 3. Menos 15 vezes 1 meio, vou botar aqui, menos 15 meios, mais 4. E aí temos o seguinte, que 1 meio somado com menos 15 meios dá menos 14 meios. E menos 14 meios é menos 7. 3 mais 4 dá 7. E menos 7 mais 7 é 0. Então já vimos que 1 meio ele é raiz, né? Então, se vocês testarem aqui o p de menos 4, eu não vou fazer a conta aqui, mas vocês vão ver que vai dar 0, tá? E se testarem o outro conjunto de solução, vocês vão ver que menos 5 meios, o p de menos 5 meios não vai dar 0, e o p de menos 4, 25 avos também não vai dar 0, tá? Então, nesse caso aqui, só há um conjunto de solução que vai ser 1 meio e menos 4. Apenas esse, tá? Agora que nós vimos as relações de Girard para uma equação polinomial do segundo grau e do terceiro grau, o do quarto grau, quinto grau e assim por diante, ele segue a mesma ideia que nós vimos para construir as relações de Girard para os polinômios do segundo e terceiro graus, tá? Só que como são mais raízes, então vão ser mais equações. Então é o seguinte, considerando uma equação polinomial nessa forma aqui, ó, tá? Onde vai ter aqui o grau n, né? Então, a n x elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, até chegar ao a zero, né? Então, veja que a soma das raízes, né? Que aqui eu vou considerar que nesse caso, como ele tem é um polinômio de grau n, então ele vai ter aqui n raízes, né? Então, vai ter a raiz R1, R2, R3 até o Rn. Então, primeiro a gente começa somando as raízes, né? Então, vai ser R1 mais R2 mais R3 e vai somando até o Rn. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser o coeficiente do grau
anterior a n dividido pelo coeficiente dominante. Em seguida, a gente vai somar o produto das combinações 2 a 2 das raízes. Então, vai ser R1 vezes R2, R1 vezes R3, R1 vezes R4 e assim vai, sempre de 2 em 2, tá? Então, ele vai ser o coeficiente do termo de 2 graus a menos dividido pelo coeficiente dominante. E depois a gente vai o produto 3 a 3, das raízes. E aí vai ser menos o coeficiente do termo de 3 graus a menos do polinômio dividido sempre pelo coeficiente dominante. E assim vai até nós termos o produto de todas as raízes dividido pelo termo independente, que vai ser igual ao termo independente sobre o coeficiente dominante. O detalhe é que vai ser sempre o seguinte, veja, o primeiro vai ser sempre menos, o segundo não tem menos, o terceiro vai ter menos, o quarto não tem. A quinta relação vai ter o sinal de menos e assim vai, tá? Então significa dizer o seguinte, que quando você chega aqui nesse último, se nós tivermos, se o número de raízes for par, então aqui não vai ter o sinal de menos, Se o número de raízes for ímpar, então você vai ter um sinal de menos aqui no produto das raízes, tá? Vamos dar uma olhada no exemplo que eu acho que aí vai ficar mais simples de compreender essa relação de Girard. Então vejam, considerando aqui a equação polinomial do quarto grau, então ela vai ter 4 raízes que estamos chamando de R1, R2, R3 e R4. Então significa dizer que a relação de Girard para esse polinômio do quarto grau, para essa equação polinomial do quarto grau vai ser R1, a soma das raízes, mais R2, mais R3, mais R4. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser, como ele é do quarto grau, então nós vamos ter aqui o A4, o A3, A2, o A1 e o A0, tá? Sempre assim, contando a partir do maior grau, Então, aqui ele vai ser, são 4 raízes, então vai ser A3, que é um grau a menos que o grau do polinômio, Então vai ser menos, começando sempre com menos, A3 sobre o coeficiente dominante, que é 4. Aí depois temos a soma dos produtos 2 a 2, Então vai ser R1, R2, mais R1, R3, mais R1, R4, mais R2, R3, mais R2, R4 e mais R3, R4. Isso aqui agora vai ser o quê? Como o primeiro aqui teve um sinal de menos, aqui não vai ter o sinal de menos, tá? E aí vai ser o coeficiente do termo de 2 graus a menos do grau do polinômio. Então, no caso, como ele é do quarto grau, Então, em vez de ser A4, vai ser A2, que é 2 graus a menos. A2 sobre o coeficiente dominante, que é o A4. E agora, de 3 em 3, Vamos fazer a soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3. Então, vai ser R1, R2, R3, mais R1, R2 e R4, mais, agora vai ser R1, R3 e R4, mais R2, R3 e R4. Aí esse daqui vem com sinal de menos, que é sempre alternado, menos e mais, Vem com sinal de menos, e agora a gente pega o coeficiente do termo de 3 graus abaixo, Então vai ser o A1. A1 sobre A4.
E agora o produto das 3 raízes, das 4 raízes, né? Então R1, R2, R3 e R4. E aí, como aqui teve o sinal de menos, né, no anterior, aqui não vai ter o sinal de menos. Então vai ficar A0 sobre A4. Tá? Essa é a relação de Girard. Então, sabendo disso, o que é que nós vamos ter? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, vamos ter agora na letra A, né? A letra A ele quer a soma das 4 raízes. A soma das 4 raízes, ele vai ser o menos A3 sobre A4. Então, menos A3, que é menos 4, sobre A4, que é 3. Então, isso aqui vai ficar 4 terços. Letra B. Na letra B, veja que ele está pegando a soma dos produtos 2A2 das raízes, né? Que vai ser esse daqui. É o A2 sobre A4. Então, o A2 é 2 e o A4 é 3. Então, fica 2 terços. Letra C. Na letra C, ele quer a soma dos produtos das raízes tomadas 3A3, né? Que aí vai ser esse daqui. Que vai ser menos A1 sobre A4. O A1 é menos 6, né? Então, fica menos 6 sobre o A4, que é 3. Então, vai ficar 2. E, por fim, vem a letra D, que é o produto das 4 raízes, que vai ser o termo independente sobre o A4. Então, vai ficar 1 sobre 4.